Imagina um atacante que parece ter sido criado em um laboratório. Um jogador que combina força, velocidade, técnica e uma capacidade absurda de colocar a bola no fundo das redes. Um fenômeno que em pouco tempo conquistou o mundo do futebol com números impressionantes e atuações decisivas. Esse é Erling Haaland, um nome que causa calafrios em qualquer zagueiro do mundo. No entanto, existe um certo paradoxo. Como pode alguém tão extraordinário ainda ser alvo de dúvidas e críticas? Apesar de colecionar recordes, títulos e prêmios, Haaland vive uma realidade curiosa. Ele é venerado por alguns e muito criticado por outros. Para muitos, ele é apenas um finalizador, e para outros, o seu impacto fora da área é muito limitado. Alguns até dizem que ele depende mais do time do que o time depende dele. É como se o jogador estivesse preso em um dilema. O mundo reconhece os seus números, mas não consegue exaltá-lo como um grande camisa 9. Portanto, vamos entender hoje o paradoxo de Haaland. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Haaland talvez seja o único jogador do mundo a ser criticado por fazer o seu trabalho bem demais. Ele quebrou o recorde da Premier League em 2023 após marcar 36 vezes. Ele venceu a chuteira de ouro europeia após marcar 52 gols em todas as competições e, além disso, foi vencedor da tríplice coroa com Manchester City. No entanto, do jeito que algumas pessoas falam dele, especialmente a mídia inglesa, você pensaria que Haaland é apenas um jogador aleatório que teve sorte. But for his general play, for such a player, it is so poor. Not just today, I think he has to improve that. He's almost like a League Two player. Contudo, ele conquistou a melhor liga do mundo logo em sua primeira temporada. Ele marcou gols quase que brincando em todos os países e ligas que já esteve. Então, por que um dos melhores goleadores que já vimos é constantemente criticado? Na minha opinião, isso é parte do seu estilo de jogo. No Manchester City, Haaland não está envolvido na construção de jogadas como Harry Kane, Benzema ou Suárez, por exemplo. Em alguns jogos, inclusive, ele é usado mais como uma isca, atraindo a atenção dos defensores para criar espaço para os meio-campistas como Foden e De Bruyne. Chegou a um ponto em que ele tinha apenas um toque nos jogos. As pessoas chegaram a dizer que o City era um time melhor antes da contratação do Haaland. Além disso, tem também o fato de que ele não tem um jogo esteticamente agradável com a bola. É muito mais velocidade e força ao invés de um refino técnico. Os seus passes e dribles, por exemplo, não estão nem perto dos níveis esperados de um jogador que esteve no pódio da Bola de Ouro. E outro fator é que o seu jogo de fato exige o serviço dos outros jogadores. Se ele não estiver recebendo bolas ou cruzamentos, é muito difícil que ele crie chances por conta própria. No entanto, nem sempre foi assim. Quando estava crescendo e jogava no Burnley aos 15 anos, ele era conhecido por sua habilidade técnica e sua criatividade. Diferente de hoje, ele era magro e fraco, o que significava que ele quase sempre estava em desvantagem devido à sua falta de força física. Por isso, confiava muito em suas habilidades. O que lhe faltava em força, ele compensava com sua habilidade com a bola e, mais importante, com gols. Em uma idade tão jovem, ele já marcava gols contra garotos de 18 anos e chegou a ser considerado o melhor marcador do mundo. Depois do seu desempenho impressionante, ele se transferiu para o molde em 2017, onde marcou 20 gols em 50 partidas. Com apenas 17 anos, já era uma máquina de marcar. No entanto, assim como estamos vendo hoje em dia, apesar dos gols, Haaland ainda era criticado. Os olheiros e treinadores achavam que o seu físico e sua coordenação precisavam de desenvolvimento para que ele realmente chegasse ao próximo nível. E foi aí que Haaland começou a melhorar fisicamente, trabalhando duro na academia para aumentar o seu tamanho, sua força e sua resistência. Em uma crescente muito interessante, Haaland então foi para o Red Bull Salzburg em janeiro de 2019. O time já vinha monitorando Haaland de perto há anos antes de fechar o contrato e o diretor esportivo revelou que o observou muitas vezes de perto. Haaland jogou apenas 5 jogos de janeiro a maio pelo Salzburg antes de viajar para a Colônia para a Copa do Mundo Sub-20. No torneio, ele fez história ao marcar 9 gols na vitória de 12-0 da Noruega sobre Honduras, terminando como artilheiro do torneio. Ao retornar, Haaland assumiu o posto de atacante titular sob o comando de Jesse Marsch e não decepcionou, marcando incríveis 6 gols em seu primeiro jogo da Liga na temporada. Ele terminou com 28 gols em 22 jogos, incluindo 5 hat-tricks, um deles no primeiro tempo da sua estreia na Liga dos Campeões. Bom,
Após marcar 3 gols contra o Genk, Haaland marcou nos 4 jogos seguintes da fase de grupos, tornando-se o primeiro adolescente e apenas o 5º jogador na época a marcar em 5 jogos consecutivos da Liga dos Campeões. E a essa altura, claro, todos os clubes do mundo já haviam notado a habilidade do jogador. No entanto, ainda havia críticas ao seu redor. O seu próprio pai admitiu na época que, apesar dos gols, Haaland ainda era um jogador inexperiente e que precisava aprender mais sobre como se envolver na construção de jogadas e melhorar a sua habilidade com a bola. Portanto, de forma estratégica, Haaland e seu pai pensaram cuidadosamente em seu próximo passo. E foi aí que escolheram o Borussia Dortmund, um time jovem que precisava de um atacante. E o seu pai inclusive admitiu que esse foi um momento crucial para o desenvolvimento do seu filho. Haaland se tornou imediatamente titular e tomou de assalto a Bundesliga. O atacante fez a sua estreia pelo Dortmund fora de casa contra o Augsburg em janeiro de 2020, mais especificamente no dia 18. Ele entrou no segundo tempo quando o Borussia estava perdendo por 3-1. Com isso, aos 22 minutos, Haaland marcou incríveis 3 gols para garantir a vitória por 5-3. Ao longo dos 2 anos e meio seguintes na Alemanha, o norueguês marcou 86 gols em 89 jogos. E além disso, o Borussia confiava mais nele com a bola. Ele era um atacante muito diferente daquele que estamos vendo no Manchester City hoje. Os atributos físicos que antes lhe faltavam passaram a ser as suas melhores qualidades à medida que ele começava a alcançar o seu auge. Em apenas 2 anos e meio, Haaland desenvolveu as habilidades que todos os clubes do mundo queriam em um atacante e era inevitável que os maiores batessem à sua porta. Nesse sentido, podendo escolher, Haaland decidiu ir para o Manchester City, buscando dar o próximo passo em sua carreira. Ele tinha todos os requisitos e, mais importante, se juntaria a uma equipe que não tinha um camisa 9. No entanto, o City tinha meio-campistas criativos em todos os lugares, desde Foden, Bernardo Silva, De Bruyne até Gundogan e Mahrez, que podiam ajudar a criar chances para ele. E tudo que eles precisavam era de alguém que convertesse tudo isso. Além disso, ele poderia jogar sob o comando do melhor treinador do mundo, Pep Guardiola. Também ajudou o fato de Haaland ser um torcedor de longa data do City, visto que o seu pai também jogou no clube. Contudo, algumas pessoas não esperavam que o norueguês mantivesse a sua boa forma da Bundesliga também na Premier League. A sua estreia também não ajudou. Contra o Liverpool, ele perdeu uma chance clara de gol e viu o Manchester City perder o jogo por 3-1. No entanto, embora os críticos achassem que estavam certos, o resto do mundo viu que ele era o ingrediente que faltava para o clube. Assim que a temporada começou, ele não parou de marcar. Haaland marcou 2 gols em sua estreia na Liga contra o West Ham e mais tarde, no mesmo mês, marcou seu primeiro hat-trick em uma vitória por 4-2 contra o Crystal Palace. Apenas 4 dias depois, ele marcou mais 3 gols contra o Nottingham Forest. Isso fez dele o jogador mais rápido da história da Premier League a marcar 2 hat-tricks, superando o recorde anterior em 14 partidas. Além disso, ele quebrou outro recorde ao marcar 3 gols contra o Manchester United, tornando-se o primeiro jogador na história da liga a marcar 3 gols em 3 jogos consecutivos em casa. No final da temporada, havia alcançado 45 gols e assistências combinados, igualando-se a Thierry Henry em seu recorde de maior número de gols em uma temporada de 38 jogos na Premier League. Além disso, ganhou a chuteira de ouro da Premier League e a chuteira de ouro do futebol europeu. Com 36 gols em 35 jogos, ele estabeleceu o novo recorde de maior número de gols em uma única temporada da Premier League. Porém, o mais incrível é que Haaland também foi excepcional na Liga dos Campeões. Com 12 gols e uma assistência, o atacante ajudou o City a finalmente superar um obstáculo que parecia impossível. E bom, a essa altura esperava-se que até mesmo os maiores inimigos do jogador tivessem se calado. No entanto, o foco agora era a falta de participação de Haaland em grandes jogos. Embora ele tenha sido excepcional no início da temporada, na campanha da Liga dos Campeões as suas estatísticas começaram a cair, visto que ele não conseguiu marcar um gol ou dar uma assistência contra o Real Madrid na semifinal ou contra a Inter de Milão na final. Houve até mesmo algumas partidas em que Haaland deu menos de 10 toques no jogo, quase não participando, era praticamente um fantasma em campo. Como resultado, embora ele estivesse na disputa pela bola de ouro, houve um questionamento em suas conquistas naquela temporada. E as críticas, claro, continuaram na temporada de 2024, quando a falta de participação de Haaland foi novamente destacada.
Apesar do norueguês ter sido líder de gols novamente com 25, mesmo após perder uma boa parte dos jogos devido à lesão, parecia que ele havia tido uma temporada decepcionante. E eu acho que esse é um exemplo da grandeza de Haaland, que agora até mesmo uma temporada de 25 gols parece abaixo da média. A realidade, porém, é que Haaland está fazendo seu trabalho. A quantidade de atenção que ele recebe dos zagueiros ajuda o City a marcar, especialmente fora da área. O gol do Rodri contra a Inter na final da Champions, por exemplo, não aconteceria se alguém como Haaland não estivesse empurrando a defesa para trás. Onde quer que ele vá, ele marca. Foram 29 gols e 7 assistências pelo Salzburg, 86 gols e 23 assistências pelo Borussia e até o momento 125 gols e 15 assistências pelo Manchester City. O cara é uma aberração quando se trata de colocar a bola no fundo da rede. Além disso, ainda tem 38 gols em 39 jogos pela equipe nacional da Noruega. Portanto, onde quer que ele vá, seja qual for o time, não é possível impedir que Haaland coloque a bola no fundo do gol. Nós estamos vendo um atacante geracional à nossa frente. Para mim, inclusive com potencial de ser um dos maiores goleadores da história do futebol. E eu acho que está na hora de começarmos a respeitá-lo mais. O que você acha? Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.